Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, que é Jason Moraes. Pessoal, olha só, eu tô aqui em Dionísio Cerqueira, aqui é oeste catarinense, quase no Paraná. Com esse homem aqui, com o seu Hélio. Boa tarde, seu Hélio. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, prazer em conhecê-lo. Igualmente, obrigado. Então vamos dar uma caminhada aqui. Vamos, Essa aqui é uma região muito familiar do senhor, né? Dionísio, né? bastante. Então, aonde que nós estamos aqui? Como é que é o nome dessa localidade? A gente tá, assim, viveu aqui 40 anos e 4 meses. Então a gente, todo esse tempo, conviveu com praticamente todas as famílias do município, né? As famílias do interior. Principalmente do interior, né? Onde a gente mais trabalhava. O que que o senhor fez aqui por 40 anos? Nossa, 40 anos é uma vida. Realmente a história aqui de Dionísio é muito maravilhosa, né? Porque assim, desde que a gente veio para cá, naquela época eles estavam desapropriando as áreas do município para remarcar novamente e para dar a escrituração. Porque até ali as famílias tinham títulos. Então era muito conflito, tanto com as famílias do próprio município, como as famílias do município com os estados vizinhos, né, que é Argentina e Paraná também. Então eram uns conflitos toda hora era conflitos, né? E as coisas foram se familiarizando, né, se normalizando, o pessoal assim tinha muita discussão, muitas reuniões, muitos debates, e o pessoal foi assim, se enturmando melhor, né? E hoje eu acho que graças a Deus aqui nessa região, uma vez era considerada de violência, né? Eu acho que hoje é uma região que eu adoro, né, essa região. Me sinto plenamente seguro, né? A gente tem também um relacionamento maravilhoso também com o pessoal da Argentina, Paraná, todas essas famílias, né? Principalmente as famílias aqui do município de Dionísio Cerqueira, né? Olha só que show de bola. Quando nós estamos falando, o pessoal que vocês estão assistindo nós, Dionísio Cerqueira, ele é uma pontinha de Santa Catarina, faz divisa com o Paraná e faz divisa com a Argentina, né? Isso. Então essa região de fronteira geralmente, às vezes é tenso, né? E naquela época, por exemplo, ainda existiam esses inspetores das comunidades. Pessoas sem instrução nenhuma e andavam armado e faziam as leis Há 40 anos atrás. ah, e Até mais. até um pouco mais. Então era bastante delicado, né? E assim também eram esses confrontos, né, com o Brasil e a Argentina. E, então essas coisas todas foram se normalizando, né? O poder público, eu acho que foi o grande responsável, né, de convidar, né, todas as lideranças de todas as entidades para conversar, se reunir, discutir. E assim fomos se desenvolvendo todas as atividades também do meio rural, né? E quando a gente discutia atividades do meio rural, se discutia assim normalmente os problemas dos outros, né? E não os da gente. Então hoje, por exemplo, eu tenho entendimento que se a gente não se reunir para pensar em que eu tenho que me melhorar, aí eu não devo nem ir na reunião, né? É verdade. Nossa. Então, eu acho que nesses avanços, né, eu acho que cada um conseguiu fazer essa análise e eu acho que houve uma melhora geral. Então, isso que é gratificante, né? Eu sou muito grato hoje por dizer que fiquei todo esse tempo aqui, né, e que deu para fazer o trabalho que a gente conseguiu fazer no município. Na época que a gente estava aqui, talvez a gente não percebia tanto, mas hoje a gente vê assim o como realmente a gente tem uma amizade sólida, né? E isso que é gratificante. Não existe esse risco da gente precisar estar preocupado com segurança, essas coisas, né? É muito gratificante. A gente poder falar o que a gente entende que, pelo que a gente conhece, né? Sem receio nenhum. E também a gente poder ouvir as pessoas, né? Porque eu acho que a gente hoje tem que muito mais saber ouvir do que poder falar. Mas a gente, para poder falar, tem que pensar bem antes, né? Eu tentar colocar da melhor forma possível para que
isso seja acolhido ou ao menos que não seja também rejeitado, né? Que não seja levado para um lado de ofensa, nada, né? Mas esse é o meu entendimento, estou colocar isso com naturalidade, então isso possa contribuir, não Tá certo. dificultar a vida do ninguém. Então, o seu Hélio chegou aí... O senhor é da onde, seu Hélio? A gente natural mesmo, eu sou do Rio Grande do Sul. E até para falar do Rio Grande do Sul, eu sou de Nova Brécia, né? A capital da mentira. Meu Deus! Mas a gente Nova Brécia é perto de quê? Encantado, Relvado. Eu sou registrado, por exemplo, em Arroio do Meio, que naquela época não existia ainda o tal de município, né? Uhum. E então assim é o que aconteceu. E eu vim para São Miguel do Oeste, eu tinha 3 anos de idade. E aí foi o meu começo de continuidade da minha vida em São Miguel do Oeste, até os 24 anos. E aí a gente saiu pelo mundo, né? Tentar estudar, porque a gente só tinha o primário, daí a gente foi para um colégio agrícola, e desse colégio agrícola a gente... Aonde que era o colégio? Concórdia. Concórdia. Ah, o Concórdia. senhor estudou no colégio Concórdia. E de lá a gente não sei... Fiquei 2 anos no colégio de Concórdia. Mas daí eu tive que ir para Rio Negro. A história daí nem é bom. Ah, tá. Entendo bem. Foi para Rio Negro, no Paraná, Mas se sempre, formar. Sempre assim, na hora parece assim um choque que a gente leva, né? Mas como formação, acho que sempre é fundamental, né? Mesmo esses choques que a gente leva na vida, para a formação da gente. E do Paraná, a gente saiu direto do colégio e foi trabalhar numa fazenda, 2 fazendas, né? No norte do Paraná. Então eu fiquei 9 meses no norte do Paraná. E acho que foi a oportunidade, assim, para mim, que eu agradeço muito, é bem sofrido, mas a gente agradece. Que eu aprendi a conhecer o que é latifundiário, né? Grandes propriedades, e o que é o agronegócio hoje, né? Quer dizer, não devia ser nem falado por nós pequenos agricultores, né? O nosso linguajar deve ser outro. Não é só linguajar, a nossa realidade é outra, né? Uhum. A maioria está falando em agronegócio, mas ele é agricultura familiar. Isso, ele nem imagina, né? Ele é atendido, às vezes, por uma forma, né, que ele acha que ele está ali numa condição, num meio ambiente que não é o ambiente dele, né? Mas ele acha que está aí. Mas isso é a diversidade que nós vivemos, né? Eu acho que hoje as pessoas parece que estão tendo até mais dificuldades para se localizar, né? Para se sintonizar, para se harmonizar. É muita informação, mas é a oportunidade que nós temos assim de refletir e poder realmente tomar uma decisão, né? O que eu quero para mim? Onde é que eu estou? Para onde eu quero ir? O que eu quero fazer? Onde eu quero chegar, né? E, então é um momento, eu acho, riquíssimo da nossa história, né? Se a gente bota o peito na água e vai nadar, né? Quer dizer, enfrentar os desafios do dia a dia. Então isso é gratificante. E aqui em Dionísio... Daí do Paraná o senhor veio para cá. Prestou um concurso público daí? Daí ó, em 75... Onde né? que é o açude que nós vamos aqui? Daí 24... Olha lá. Acho que nós vamos... Acho que é mais... porque nós... Ah, é lá. Tá. Acho que dá para ser aqui. Ah, então tá. E daí do Paraná... A gente Pode ficou falar. esse tempo todo, mas deu a maior geada já que eu conheci da história. Acho que foi dia 24 ou 25 de julho. E nós tínhamos 65 alqueires de café naquela época, 1000 hectares de trigo plantado. E aí então o dono da propriedade, numa das fazendas que tinha isso aí. E daí na outra tinha também bastante café. Mas o estrago foi muito grande e ele achou melhor assim, fazer o acerto, né, para não ter prejuízos maiores, segundo ele. Então a gente voltou para o sul, né? Voltou para o sul e daí fez concurso para o Emater do Paraná, e depois a Caresc de Santa Catarina, onde passou nos 2 concursos. Mas eu escolhi ficar em Santa Catarina.
E até porque a gente já tinha família em Santa Catarina. Uhum. E aí então a gente ficou mais de 30 anos trabalhando primeiro era a Caresc, depois Ipagre. E hoje eu me considero agricultor. Estou tentando ver assim de que forma, né, que a gente pode fazer um trabalho no sentido de nós poder ver como trabalhar com os recursos naturais, sem depender de nada de fora da propriedade. A não ser hoje que a gente tenha que buscar, às vezes, um pouco de semente. Mas O ver senhor mora assim, no sítio, senhor? não, eu moro na O cidade, senhor mora na cidade. mas eu estou no campo todo dia, né? Então, ver a melhor forma que nós podemos agir como agricultores, criando todas as alternativas na propriedade. E eu entendo assim que hoje, da forma que nós temos aqui no Brasil, as riquezas que nós temos no Brasil, nós temos tudo abaixo de nossos pés. Então talvez por isso que o nosso cérebro ainda não aceita isso, né? Mesmo que a gente enxergue, não é que está tudo abaixo dos pés, está acima também, Uhum. tudo ao nosso redor. Mas eu digo assim, um solo degradado, hoje no Brasil, por exemplo, está vindo os suíços aí dizer para nós como recuperar solo, né? Então, o que nós fizemos até hoje, que ainda a gente tem que depender de outros para ter uma orientação dessas, né? Mas nós mesmos, com nossas discussões e tudo, nós somos capazes, né, de restabelecer solos. E eu sou muito fanático, assim, usar as farinhas de rocha. E nós começamos esse trabalho aqui no município trazendo farinha de rocha de Porto Alegre. O que é farinha de rocha, para o pessoal que não conhece? Nos britadores, o pozinho que fica nos britadores, né? Esse pozinho é que nós chamamos de pó de rocha. E aí depois de nós trazer 47 toneladas aqui para o município e começar a ver os resultados, e a gente começou assim, através dos cursos de naturopatia, a gente descobriu a forma da gente também poder fazer essas análises. Então é isso que eu digo, nós somos um laboratório vivo, né? Nós somos capazes hoje de identificar se aquela rocha que existe aqui no município, ela tem os minerais e atende às necessidades do nosso solo. Então isso não é claro que não é toda a área que precisa do mesmo material, né? Então tem áreas que precisam, por exemplo, de calcário, tem outras que só com o pó de rocha você faz toda a correção. E não só a correção, como tem todos os nutrientes para as plantas se desenvolverem. Então o que houve ao longo desses anos? Houve um maltrato com o ambiente e com o solo. Muita mecanização, vamos dizer, pouca cobertura, mau manejo. E não teve essa, vamos dizer, a rotação de culturas também, né? Todas as práticas saudáveis, elas foram muito mal manipuladas pela grande maioria das pessoas, né? Nós temos aqui também famílias de referência, né? Que já sabem muito bem usar e que são referência não só para nós, como para outras para tudo quem quiser, né? E aí nós começamos a ver que, poxa, se nós estávamos trazendo farinha de rocha de Porto Alegre, e as nossas mineradoras aqui, o que nós, né? Começamos a olhar para as nossas árvores aqui, ver que ninguém tinha botado nada de corretivo, nada, e elas são verdes, são uma maravilha, né? A coisa mais linda do mundo, a cor das nossas árvores. Então elas são perfeitas, são saudáveis. Aí a gente descobriu, né, que então de tanto remover o solo e a erosão que o pessoal provocava aí pelos maus cuidados, que era repor novamente esse pó de rocha na superfície do solo. Então, com esse trabalho, e para acelerar às vezes um pouco o processo também, fazer os biofertilizantes, né, que os gaúchos nos ensinaram, então a gente trouxe para cá e a gente também tem condições de fazer esse teste, né, para fazer as dosagens certas. Em vez de comprar, por exemplo, antes eles compravam os minerais separados, nós testamos se a farinha de rocha que temos aqui no município, ela atende essas necessidades. Então,
principal ingrediente é a farinha de rocha mesmo, às vezes que temos aqui no município, para fazer esse biofertilizante. Às vezes só com isso ali, ela atende todas as necessidades, né? Não precisa comprar nenhum outro mineral, por exemplo, cal, cobre, manganesa, nada disso. E o calcário? O que é o calcário? O calcário é um corretivo, ele não deixa de ser. Mas da forma que nós estamos usando e que usamos, ela é incorreta, né? Olha só. Por exemplo, tem áreas aqui do município que até se for pela análise aí oficial, nós precisaria de 13 a 20 toneladas de calcário. Mas a gente tendo esse conhecimento que tem hoje, o máximo 1.000 quilos por hectare. Olha só. Nós não podemos agredir assim com uma violência tamanha, né? É como nós comer, né? Nós só temos que ter um limite para o nosso alimento fazer bem. Se nós comer a mais, nós não vamos se sentir bem. Não vai se sentir bem, vai dar sobrepeso, vai engordar. Isso. Né? E o solo também, né? Olha só. Se é maltratado, ele também não vai agir bem. Então, seu Hélio, a fundação do seu trabalho de 40 anos, o que o senhor mais se dedicou foi em cuidar do solo. Essa paixão eu continuo tendo, né? Isso mesmo depois de aposentado e tal. é o que hoje me chama a atenção, né? Estou procurando ver se faço alguns trabalhos voluntários e sempre procurando ver se as pessoas se conscientizam, me aceitem do jeito que eu sou, e daí se a gente tem condições de animar eles, né? A usar essas práticas. Tá, deixa eu fazer uma pergunta pro senhor. Sim. Nossa, é show de bola o que o senhor está falando. Olha, é maravilhoso. E eu entendo, e muitas das pessoas que assistem nós defendem isso, sabe? E, pois é, um solo, um exemplo, com plantio nesse plantio convencional nosso aí, adubo, defensivo, soja, na larga escala, claro que a larga escala, pessoal, nós não estamos falando mal, a larga escala ela é muito importante para alimentação. Mas dessa forma está agredindo o solo? Da forma, por exemplo, eu vou te colocar o seguinte: as análises de solo, elas são feitas assim por partes por milhão. E nós devíamos mandar fazer análise de solo sobre o volume total, por exemplo, de cálcio, de fósforo, e não partes por milhão. Se nós fizéssemos por volume total que precisa, o que tem no solo, nós iríamos saber que aqui tem o fósforo, tem o cálcio, tem tudo, né? Então nós teríamos que trabalhar, às vezes, com um desequilíbrio que ele existe ainda. Então, às vezes, o desequilíbrio é um pouco mais de cálcio, então seria o calcário, né? Mas quando o desequilíbrio já é mais generalizado, são outros minerais também, a farinha de rocha, por exemplo, o nosso basalto aqui, ele tem mais de 70 tipos de minerais diferentes um do outro, né? E em equilíbrio na própria farinha de rocha. Então ele vai devolver, né, para o solo, porque assim, como é que se diz agora o termo que eu vou usar, é a dinâmica, né? O solo, assim, ele não precisa disponibilizar isso. Tendo boas coberturas, as micorrizas, né, elas vão liberar o que existe no solo. Então, os maus tratos do solo, né, que nós praticamente acabamos com essas micorrizas do solo, acabamos com a matéria orgânica quando a gente bota muito calcário, ela diminui a matéria orgânica. Entendi. Com os herbicidas, então, é uma violência incrível, né? Entendi. Então eu entendi o que o senhor está falando. Por exemplo, o que manda muito é o bom ou o mau uso do agricultor, porque se o agricultor ele planta o seu soja ali, né? Planta o seu soja, ele faz uma cobertura, por exemplo, de aveia ou de azevém, numa altura, é uma coisa. Agora, se o produtor ele faz a sua cobertura e rapa total com gado, deixa só um pouquinho assim, ele vai plantar em cima, ele não está engordando o solo, né? Ele está prejudicando. Eu digo, esse desconhecimento que ainda se tem, né?
Porque é uma pena que a dificuldade que nós temos para ter acesso, parece, a esse conhecimento. Porque quando tem cobertura, tá tudo certo. Pode usar o Claro, soja, pode usar o milho tranquilo. isso vai dar uma segurança, né, para a produção, para o solo, para o equilíbrio, né, dos minerais, para a Equilíbrio. vida do solo. Porque a vida do solo que a gente quase não tem aprendido, né, nas escolas, Olha só. é de E o fundamental. agricultor não sabe o solo tem vida sim. Isso, essa vida que tem no solo, que talvez a gente não acredita, porque pouco a gente conhece mais a minhoca, né? Uhum. E para você ver, assim como, por exemplo, na fruticultura, às vezes eles dizem, ah, tem a praga, tem a margarote. A margarote, ela existe no solo, né? É benéfica. Mas quando nós empobrecemos o solo, ela sobe para a planta. Então, esses desequilíbrios que nós mesmos provocamos pelo desconhecimento que nós temos. Porque eu não acredito que alguém vai fazer isso com Exatamente. vontade de fazer, né? Sim. Não, vamos prejudicar Todo mundo, vamos prejudicar o solo, vamos acabar, não. sei, mas a dificuldade, eu acho que nós sofremos muito na Europa e essa cultura ainda nós não estamos conseguindo se libertar dela, né? E talvez os nossos bancos escolares também, eles não estão trazendo ainda. A gente sabe pela Ana Maria Primavera e pelo companheiro dela, por exemplo, dos livros que eles escreveram, né? Os próprios alunos não se interessavam pelo conhecimento da biologia do solo, porque a gente é muito mais, se quer emprego, tem que trabalhar para as transnacionais, né? Transnacionais, Uhum. ou para o agronegócio. Então, daí, claro, eu vou procurar um agrônomo, ele está preparado para dar essas orientações, ou um técnico agrícola, e quem é que vai me dar uma orientação segura? Em quem que eu vou confiar? Então, essa insegurança, com certeza, o agricultor tem, mas não é culpa dele, né? Mas eu vejo, assim, que, aos poucos, os filhos dos agricultores, ou pessoas interessadas, eles estão procurando ir nessas aulas onde eles sabem que tem essas orientações mais seguras, né? Onde ele pode conseguir essa autonomia, né? Essa Sim. soberania. Pra que lado que é o açude? Só pra nós saber. Pra cá, pra baixo? Como? O açude que nós vamos. Ah, eu acho que se não é logo aqui em cima. Ah, é aqui. Então vamos. É aqui sim, no meio do mato, sim? Eu acho que é só no meio do mato. Ah, boa. Então beleza, show de bola. Pessoal, nós estamos aqui nós estamos na propriedade do seu Pedro Paulo Rigotti. Pedro Paulo Rigotti. Aqui ele é uma propriedade modelo, ele é um senhor de 82 anos que ele é referência, porque ele realmente cuida do solo, ele administra bem tudo isso, né? Eu tenho na pessoa assim do Pedro Paulo Rigotti uma referência, porque tudo que essa pessoa passou na vida dele, né, quando ele conseguiu essa área de terra para ser assentado, ela praticamente era áreas produtivas, né? Que quando quem vende a terra é porque ele não tá produzindo bem. E a gente, para uma coisa assim que eu acho que é importante a gente falar, né? Porque normalmente às vezes as pessoas falam, a pessoa não tem bens materiais, é vagabundo, é coisa assim, né? Eles depredam ainda mais a pessoa, né? E o Pedro, por exemplo, se ele veio aqui pensando em preservar essa área, fazer um esforço de poder pagar ela e se manter aqui como o céu na terra para ele. E para você ter uma ideia, daí os vizinhos, né? Claro que eles também não fazem isso com intenção, mas naquele tempo se fazia os terraços, né? E jogavam toda a água para dentro da propriedade dele, das duas divisórias, aqui dois lados, né? Em cima a cabeceira, porque ela vai até a cordilheira, então não tem problema lá. Mas nas duas laterais aqui, os vizinhos jogavam água para dentro. Então, se ele não tivesse esse pensamento, essa paixão do jeito que ele tem para preservar o ambiente, isso aqui eu acho que nem existia mais, né? Porque imagina outras duas propriedades jogando, as outras duas propriedades também mal manejadas, né? E era o conhecimento que eles tinham, né? Então, hoje, a gente olha aqui, né? Não dá nem para entender, olhando as árvores desenvolvidas que estão aqui, que esse solo permitiu que essas árvores se desenvolvessem dessa forma.
E assim, é daí o que me chama a atenção, né? De que nós, às vezes, nós julgamos as pessoas muito mal, né? Não sabemos assim entender essa diversidade, o sofrimento, as necessidades das pessoas, né? Parece que a gente vai mais direto assim como que se eu tenho um padrão de vida que eu tenho equilibrado e que os outros também devam estar nessa condição. Então, não só o Pedro Rigotti aqui nesse município, né, praticamente todas as famílias que foram assentadas, elas iam em áreas que precisavam fazer um bom trabalho de recuperação. E aí recursos, né? Então, Pedro Paulo Rigotti conseguiu, pela sabedoria dele, eu digo pela paciência dele e pela humildade, assim, tudo, ele é uma pessoa que gosta muito de observar e de respeitar. E ele, com essa calma toda, ele não criou conflito com ninguém e sempre soube, né, fazer a gestão da propriedade, mesmo que ele não venda uma madeira, não venda... Aí você diz, mas de onde que ele consegue sobreviver? É uma pessoa humilde, né? Ele sabe viver com simplicidade. Então ele consegue os alimentos diários sem precisar fazer muita movimentação, né? É uma pessoa praticamente que eu considero assim referência, né? Legal. E o que o senhor está falando, que é show de bola, que pegando o gancho nisso, que muitas vezes o agricultor, nós, né, dentro da ignorância nossa, a gente vai perceber que a gente está agredindo quando começa a faltar água, quando a terra, quando tá faltando água, puxa vida, cadê esse córrego que estava aqui? Cadê essas... Aí, em alguns momentos, o agricultor, ele começa a se dar conta que ele não estava conduzindo, né, da forma correta a sua propriedade. Ah, não, por que tem essa lavoura aqui que não produz mais o que produzia? O nosso, sim, eu acho que você levantou uma questão assim que é fundamental, né? O armazenamento da água no solo. Quanto mais herbicida que nós usamos, quanto mais calcário nós usamos, o calcário ele vai mais ajudar a compactar o solo, né? Usando da forma que o pessoal está usando. E acabando com a matéria orgânica, acabando com a capacidade de armazenar água no solo. Então daí nós vamos comprar caixas no mercado, mas daí o dia que parar de chover, então nós teríamos que fazer a água se armazenar no solo, porque a média de chuva aqui na região é 2.200 milímetros Por ano? por ano. Por ano. Então é uma abundância de água. E daí o pessoal seguidamente estão falando que aqui está faltando água. Na verdade, esse manejo está precisando ainda ser aperfeiçoado, né? Se nós não conseguirmos aperfeiçoar o manejo, claro que nós vamos continuar desertificando e sofrendo com isso. Uhum. Porque ninguém acha que é o sofrimento, mas esse sofrimento inconsciente, ele faz as pessoas penalizar. É muito sofrido saber que nós ainda não estamos num estágio assim de poder fazer um manejo correto da natureza, né? Ter um respeito e saber como usar esses recursos que estão à nossa disposição. Olha só, gente. Manipular isso, eu não vou dizer corretamente, porque a gente precisa sempre estar aperfeiçoando. Então, o que eu posso considerar correto hoje, amanhã talvez tenha melhores recursos e eu posso fazer um manejo melhor ainda, né, desses recursos. Show de bola. Porque a gente vai descobrindo todos os dias as melhores formas, né, da gente ir desenvolvendo. Então, por isso que eu considero a agricultura um desafio constante, que nós sempre precisamos estar estudando, observando, analisando e fazendo o nosso trabalho, né? Se a gente não, por exemplo, no momento da colheita, não fizer os testes, pesar para a gente realmente ter certeza do que nós estamos fazendo, nós vamos ficar sempre inseguros, né? Então nós temos que ter essas parcelas, fazer o nosso trabalho ali, fazer a colheita, pesar uma parcela aí, né? Da colheita. Da colheita, e assim
dos animais, a gente observa pelo desenvolvimento dos animais e assim a melhoria do solo, a produtividade. E nós vamos observando. É pra cá, o açude? Eu acho que nós... Passamos pra eu baixo. pensei que era onde que o vizinho jogava. Ah, tá. Mas acho Não, vamos reto aqui, pegamos aqui e aí nós... então acho que é mais abaixo. Ah, mas era abaixo daquele lugar que nós estávamos? Eu acho que era Então vamos aqui, que aqui é mais fácil nós caminhar. porque eu sabia que era meio ao lado do... Ah, tá. Não, mas tudo bem, senão não achar nada. O importante é que nós estamos caminhando e a prosa tá boa e tá rendendo. Pois é, e outra coisa, o que o agricultor, eu penso, né? O agricultor, a pessoa que vive no meio, ela entender que ela precisa daquilo ali. Ela tem que respeitar, não é chegar, passar todas as máquinas ali, né? É importante também, que eu acho que nós, seres humanos, ainda não entendemos. Parece que assim a gente está pensando, não, eu preciso disso para mim. E eu usei e não vai ter outros que vão precisar. Então, eu acho que ainda nós estamos assim com uma dificuldade enorme de saber que nós todos têm a sua família e todos querem deixar um presente que seja valioso, né? E não tem um presente mais valioso do que um solo fértil, né? Um solo produtivo, um solo que tenha água, um solo que tenha tudo em abundância, né? E saber que isso aí faz parte de quem está cuidando desse... Quem é o Quem responsável? recebeu isso, né? Uhum. Nem dá para dizer que está cuidando, quem recebeu isso para poder viver nesse espaço. Então nós aqui, nós devíamos agradecer assim imensamente ao Criador por nos conceder esses espaços, né, onde nós temos tudo isso, né, o sol de graça, o vento, a chuva, o clima, A água ali a dentro. água, os minerais Agora do nós solo, temos uma sombra aqui, ó, a vida né? no solo. É. Então, e o conforto, né, para quem sabe organizar o conforto para si mesmo. Então não há necessidade de ficar o dia todo se expondo ao sol, se o sol vamos dizer, é difícil para a pessoa se manter no sol. Então, organize um local, né, confortável para ter o seu espaço para continuar trabalhando e vivendo de uma forma bem mais saudável, né? Então essas questões vai depender de cada um, né? Quando a gente vê, sente isso como agradabilíssimo, né, para a pessoa, eu acho que nós vamos fazer um esforço para dizer, poxa, vamos cooperar com esse Criador aí que nos deixou esse presente, né? E deixar um presente melhor ainda, para quem vai continuar após a nossa caminhada, né? É forte o que nós estamos falando. É muito forte. É muito forte porque nós estamos falando do quê? Que, né, nós vamos ser responsável, o guardião desse pedaço por um tempo determinado. E aí, opa, tirei. Era desse tamanho, assim, o senhor vai ver depois. É a natureza. Né? É a natureza, é a natureza. Nós estamos invadindo ela, né? Exatamente. É nós que estamos invadindo ela. É nós que estamos invadindo. E aí, você veja bem, nós seres humanos, puxa, a gente, como é que é? Claro que tem que usar a terra como meio de subsistência, porque você precisa comer, você precisa vender um pouco de produto dali, né? Mas esse usar com sabedoria realmente não é fácil. É porque as pessoas, a partir do momento assim que porque a maioria das pessoas ainda estão voltadas ao extrativismo, né? E o extrativismo daí cada vez vai amarelando mais as culturas. E a cor amarela no campo, ela é de tristeza, né? Não é de riqueza. O contrário é riqueza. Verde, riqueza. Verde é riqueza. Olha só, verde. Mas o amarelo, quando Verde, as plantas, né? Quando fica... bateu no amarelo é tristeza. Porque o solo está debilitado. As culturas estão debilitadas. Então o verde é mais saudável na agricultura, né?
E é claro que quando as famílias começam a perceber que cada ano eles colhem menos e que cada vez o pouco que eles ainda cultivam amarela muito fácil, isso vai dando um desânimo, vai dando amarelão também nas pessoas, né? A tal de tristeza. E aí não tem condições para as pessoas ficar no campo. Então isso é uma pena, né? Porque as pessoas podiam ficar no seu espaço. Se eles não vissem dinheiro, mas isso para mim hoje não é o que faz as pessoas felizes, né? Para mim é o conhecimento, é a pessoa saber se relacionar consigo mesmo, com a sua família, com a sua comunidade. Isso, como isso que o Pedro sabe fazer, né? Uma pessoa humilde, mas sábia. Ele é muito, assim, cauteloso em tudo, né? E não tem quem não simpatiza, né, com uma pessoa assim. Com 82 anos, por exemplo, ali você vê ele impecável, né? A pessoa não tem mal de Alzheimer, não tem coisa nenhuma, né? Tá firme, andando. Agora está começando, uns dias para cá, está começando a andar com uma bengalinha. Mas agora já a gente está dando uma receita aí para ele se recuperar. Tá certo. E a receita, né, que a gente não é que a gente vai dar receita, mas uma das coisas, né, que a gente até tem comentado, ele tem também alfafa na comunidade. Um cantinho ali, mas se nós como cidadãos, né, como seres humanos, também souber usar a alfafa em nosso benefício, ela vai ajudar muito nas nossas articulações. Essa alfafa do gado. Do gado. É a rainha das forrageiras, né? Então, se a gente fala isso para os animais, por que nós não podemos usar? Então, os terapeutas sabem usar isso aí muito bem, né? A pessoa que tem problema nas articulações? Isso. O que ele faz? Por aqui? Também alfafa, né? Alfafa mesmo? Alfafa. Se quiser secar, botar no chimarrão, se gosta de tomar um chimarrão. Se gosta de botar numa sopa, né? Que acha... Não precisa mudar o sabor da sopa. Se quiser fazer um chá, pode fazer o chá. Se quiser fazer extrato, pode fazer extrato. Dá para fazer salada? Dá para fazer salada. Já comeu salada de alfafa? Muito gostoso. E é boa? Muito. Então, é saber aproveitar esses recursos naturais, né? Em benefício próprio, né? Ah, é aquela coisa, né, que vou mandando, deixa eu ver se é aqui, é por aqui assim. Eu acho que aqui. Escute, como é que é? Tem um famoso escritor, eu até li um pedaço do livro dele. O remédio é o alimento é o remédio. Assim como tem outras, né, plantas, como eu digo também a Ora pro nobis, né? Poucas pessoas, talvez por ela ter espinhos, as pessoas não gostam de chegar próximo de plantas que têm espinho. Mas também, se você diz, não, ela não substitui a carne, claro que substitui. Mas não é que... A proteína, né? Mas não é que também a pessoa daí, se comer Ora pro nobis, vai deixar totalmente de consumir carne. Então, é a questão, dieta é quando a gente vai mudar um pouco alguns alimentos, né? Sabe que alguns alimentos em excesso não faz bem, por que eu não posso consumir um pouco de outro tipo de alimento? Então é a gente enriquecer a nossa alimentação com outros tipos de alimentos. Assim como a gente falou da alfafa, está falando do Ora pro nobis, né? Pode se falar de outros vegetais e encontrar na natureza tudo que a gente precisa para realmente ter um corpo saudável, mente saudável, né? Porque é o que a gente precisa você veja bem, 82 anos, que é a idade do seu Pedro, não é para qualquer um. Exato. E outra coisa, chegar na qualidade que ele tá. Realmente, eu considero uma pessoa referência, né? Eu coloco ainda pela capacidade que ele tem, assim, de ouvir as pessoas, né? Ter essa paciência e ser tolerante, né? Eu acho que são as qualidades que nós... E a sabedoria, né? Porque ele olha as coisas, ele observa, e essas observações ele não faz nada em vão, né? Ele tira proveito de tudo e sabe colocar em prática. Às vezes, eu colocar em prática, as pessoas pensam, não, agora tem que botar a mão e fazer. Não, ou às vezes, deixar ela onde ela está. Evitar de cortar, né? Pegar um facão, uma foice, está destruindo. Então, ou então eu vou fazer uma poda, melhorar essa planta.
Então, com a poda, o que eu retirei da poda vai servir de recuperar o solo, recuperar a planta. Então, quanta coisa eu posso fazer, ao mesmo tempo, né, não destruindo, melhorando a qualidade de vida do solo, a qualidade de vida da planta, a sanidade da planta, a sanidade do solo, né? Porque eu posso provocar todo esse equilíbrio da vida no solo, oferecendo alimentos para essa vida, esses seres vivos. E se eu retirar eles como manejo mal, aí eu estou também destruindo a vida. Além de destruir os minerais, a matéria orgânica, eu estou destruindo a vida do solo. E aí nós estamos desertificando, né? Então, o contrário é que nós estamos fertilizando, né? Estamos melhorando e estamos conseguindo tudo que de melhor a gente pode conquistar um solo fértil, solo cheio de vida, né? Olha só. Equilibrado em minerais, matéria orgânica, ar, água. E aí o que vai acontecendo, né? Quando se tem uma preocupação com a preservação, né? Show de bola. Qual é a palavra final do senhor? As palavras finais que eu tenho a dizer é gratidão, né? Porque assim, eu acho que todas essas experiências que a gente tem, a gente jamais sonhou na vida de conseguir chegar onde a gente está chegando. Mesmo que para vocês, talvez olhem para a gente e não tenha. Não, mas o senhor chega no grau de evolução muito interessante. Tem uma figura muito desagradável, né? Mas, Não, não é desagradável. mas o que a gente tem aprendido e as convivências que a gente tem conseguido, né? A gente só tem a agradecer. E tomara, né, que a gente seja capaz, junto com os demais aí, de realmente fazer essa revolução interna em cada um, né? Porque se cada um se melhorando que nós vamos melhorar Melhorar o mundo. Melhorar o mundo, né? Melhorar o mundo, que é essa a intenção. Não é esperando dos outros, né? Oh, é verdade. Fazer a sua parte. Fazer a parte da gente. Fazer a sua parte. Qual um conselho que o senhor deixa para as pessoas? Uma palavra boa, assim. A palavra boa, acho que é amar-se, né? Eu acho assim que a gente tem um entendimento ainda muito, talvez, equivocado sobre o que é a gente se amar, né? Talvez a gente ainda tenha esse pensamento de se amar é desfrutar só das coisas que sejam agradáveis para nós. E o amar, em vez, é a gente buscar aquilo que a gente precisa. Então é mais difícil, né? Porque aquilo que a gente já conseguiu, tá aí, né? Mas agora eu preciso gostar também daquilo que eu ainda não tenho, ou que eu acho que não preciso, mas que aquilo lá é importantíssimo. Então, a partir do momento que eu passo a me amar mais, eu identifico essas potencialidades, né? E vou, se não é eu, vou usar, mais ou menos vou me aproveitar disso, né? Quando a gente ama mais, a gente vai respeitar mais o solo, mais a água, vai usar menos ganância na vida, né? Porque... E vai valorizar muito mais tudo, né? Tudo, É verdade. tudo vai ter valor, né? Então... Nossa, show de bola. Mas olha a prosa de... Uma prosa de qualidade. Quero agradecer o senhor aí que deu essa entrevista para nós, valorizando a sua trajetória aqui nesse município. Imagina 40 anos dedicado aqui aos produtores rurais, né? Isso é muito gratificante, né? Olhar para trás e ver tudo isso. Eu acho que essa gratidão, né, essa gratificação, acho que é só minha, mesmo da gente, né? Porque você pensar, se conseguir se aposentar, que é uma coisa que a gente nunca imaginou, e conseguir se aposentar com saúde, então eu nessa idade eu não dependo nada dos médicos, né? E eu consigo... Qual é a idade que o senhor está, velho? 76. 76. Então eu consigo tudo isso para mim, ter saúde, e para mim essa saúde mental, né? Isso eu acho que é o maior presente que nós podemos ter, né? Saber que eu devo cada dia procurar me informar melhor e me esforçar para me aperfeiçoar. Todo dia aperfeiçoar o trabalho que eu faço. Tá bom. Deus abençoe o senhor.
Boa saúde, homem. Deus abençoe. Eu vou filmar aquela flor aí e já volto aqui. Tá bom. Pessoal, vocês que estão assistindo nós, ali é o Manacau. Olha que bonito. Deixa o like pra nós, compartilhe. Se inscreva aqui no nosso canal e vem com a gente, que aqui é cheio de vídeo assim. Um grande abraço, fiquem com Deus. Olha, gente, que flor bonita. E vem com a gente, que aqui é cheio de vídeo assim. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Pessoal, vai aparecer um link pra você de outro vídeo nosso, Sítio da Roça. Gente, é só clicar e assistir. Obrigado pela audiência e valeu.